Meus queridos irmãos, conforme é do conhecimento dos irmãos, lemos o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, apenas 4 versículos, mas eu creio que o recado de Deus para nós hoje é este aqui, que está em Mateus, nesse texto que acabamos de ler. O tema desta mensagem, eu peço as orações desde já aos amados irmãos, o tema é as duas casas. Poderia ser os dois alicerces, poderia ser os dois fundamentos. Na leitura que fizemos, os irmãos puderam perceber nitidamente aqui dois tipos de terreno, né? E o interessante é que as mesmas catástrofes que vieram sobre a casa daquele homem que edificou a casa sobre a rocha, veio também na mesma proporção ao homem imprudente, o homem insensato. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? É que há dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos, dois tipos de crentes. Quando a gente fala em crente, a gente tem que ter muito cuidado, porque crente é aquele que crê, mas só crer sem obedecer também não tem muita valia, não é verdade, irmão? O importante não é só crer, o importante é crer e obedecer a palavra do Senhor. Crer por crer, até os demônios creem. Satanás crê em Deus, por quê, pastor? O senhor está dizendo que ele crê? Eu estou dizendo que ele crê, estou dizendo que ele obedece. Ele crê porque ele já foi um anjo, não foi? Querubim, ungido, estava na presença de Deus. Quando ele foi criado, Deus o criou, tanto ele como os demais anjos, criou todos perfeitos, mas deu a eles também, assim como deu a nós seres humanos, o livre-arbítrio, podemos assim dizer. Deus não nos criou como um robô. Um robô só faz aquilo que aquele engenheiro programou ele, né, para fazer determinadas funções e ações. Mas Deus não nos fez assim. Deus nos deu a capacidade de escolha. É tanto que quando ele criou o homem e a mulher, aliás, Deus criou o homem, a mulher não foi criada, a mulher foi formada, né? Deus disse para Adão e para Eva também, sua mulher: de todas as árvores vocês devem comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, Deus deu um conselho a eles, mas eles não guardaram esse conselho, eles desobedeceram. Por quê? Porque Deus deu a eles a capacidade da escolha de obedecer ou não obedecer. E aqui nesse texto Jesus está nos mostrando que há dois tipos de pessoas. Voltando ao termo crente, eu prefiro usar o termo cristão, porque, voltando aqui, preciso falar, Satanás, ele é crente no sentido de crer em Deus, mas ele não é cristão. Cristão é aquele que obedece a Cristo. Cristão é aquele que ama Cristo. Cristão é aquele que tem seus pecados perdoados em Cristo. Cristão é aquele que procura obedecer a palavra de Cristo. Satanás não faz nada disso. Então o termo mais correto é cristão. Os irmãos estão lembrados, nos primórdios da igreja, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Estão lembrados? Irmãos, se lembram? Antioquia da Síria, cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo, seus ensinos. Mas hoje as pessoas, eu sou cristão, mas é um cristão só da boca para fora, no coração não é cristão. O coração da pessoa não é cristão, porque a pessoa não obedece a Cristo. Mas às vezes a gente se encontra com pessoas aí na rua, no trabalho: você é crente, né?
A gente até concorda, sou, graças a Deus, eu já disse isso muitas vezes, graças a Deus sou. Mas o certo é, não, sou cristão. Mas por quê? Aí, se abrir esta conversa, você entra, ó, cristão é aquele que obedece a Cristo, né? Crente, até os demônios são Satanás. Mas o que Jesus quis mostrar aqui? Que há dois tipos de pessoas na igreja: aquelas pessoas que obedecem e as pessoas que não obedecem. Os que ouvem a palavra de Cristo, e aqueles que ouvem e guardam, e aqueles que ouvem e não observam, não guardam, não zelam por esta palavra. Então, existe o cristão que põe em prática a palavra e o cristão que não põe em prática a palavra. Que põe em prática a palavra, ele dá atenção aos ensinos do Senhor Jesus, dá atenção, ele se desliga do mundo. Eu estou na igreja, eu vou prestar atenção ao que o pastor está falando, ao que a palavra de Deus está falando. Você pode observar isso no versículo 24, na parte A do texto. O que é que o texto diz? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Escutar. Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Escutar é parar e dar atenção. Tem pessoas que vão passando na rua agora aí, estão me ouvindo, vai andando, certamente pode ouvir o som desse microfone. Mas se a pessoa parar e der ouvidos, aí a pessoa já está escutando, porque deu atenção. Então, o cristão verdadeiro é aquele que põe em prática a palavra do Senhor e dá atenção aos seus ensinos. Mas não fica só nisso. Ele ouve ou ele escuta essas palavras do Senhor Jesus e ele procura colocar em prática a palavra do Senhor. O versículo 24 ainda nos fornece essa informação. Jesus disse: e as pratica. Praticar é como se fosse assim, treinar. Um atleta, você vai treinar, a gente nunca diz você vai praticar, você vai treinar, mas é praticar. Ele vai praticar aquilo que ele sabe fazer. Então é praticar. E como a Bíblia tem tantos ensinos que o Senhor Jesus deixou para nós, praticar. Por exemplo, amar uns aos outros, amar aos nossos irmãos. Será que a gente precisa praticar isso? Praticar o amor fraterno entre cristãos? Precisa ou não precisa, irmão? Sempre os irmãos estão com dificuldade de ouvir a voz dos irmãos aí. Alguns fazem assim com a cabeça, entendendo. E as pratica. Mas não fica só nisso, irmãos. É alguém que se preparou bem. O cristão verdadeiro é aquele que se preparou bem para enfrentar as grandes, me permito usar essa expressão, entre aspas, catástrofes espirituais. E eu vou dar um exemplo. O verdadeiro cristão é aquele que se preparou para enfrentar as catástrofes espirituais da vida. Está no versículo 24. Lá no finalzinho do versículo, o que é que o texto diz? Jesus diz, ó: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Passar por dificuldade ou dificuldades todos nós passamos. Eu me lembro agora de Jó.
Nos primeiros capítulos de Jó, especialmente o capítulo 1, os irmãos observem Jó como era um homem temente a Deus, de uma conduta exemplar, um bom pai de família, um homem de oração, constantemente estava oferecendo holocaustos, fazia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, achando que se algum deles tivesse pecado, pelo menos ele estava ali intercedendo pelos filhos. Um homem de caráter ilibado, um homem de Deus, um homem que a sua atitude chamou até a atenção de Satanás, porque Satanás viu que ele era reto. Leia o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Jó, o capítulo 3. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Mas Jó, podemos dizer, foi um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, no sentido de depositar sua confiança em Deus. Sua esperança estava no Senhor. E os irmãos sabem as catástrofes que vieram sobre a vida de Jó. Um homem rico, e de repente começou a perder tudo o que tinha, uma espécie de reação em cadeia. Perdeu seus animais, perdeu até os próprios filhos. Uma catástrofe, a casa desabou, matou todos os seus filhos. Mas ele não perdeu a esperança no Senhor, o seu Deus. Assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o cristão que põe em prática a palavra é alguém, irmãos, que não se deixará de ser alvo de tentações em cadeia. Você pode ser um crente fiel, um cristão fiel, obediente a Deus, isso não vai nos isentar de passar por tentações, por provações em cadeia, que se une para nos destruir, ou até mesmo provações. Versículo 25, na parte A, Jesus começa a descrever a situação que ocorreu na vida deste homem prudente. Acompanhe. E desceu primeiro o quê? A chuva. E correram rios. Parece que foi uma chuva essa chuva torrencial, forte, a ponto de encher os rios, transbordar os rios, e demais, e assoprar os ventos. Então, chuva forte, rios transbordantes, o texto diz que correram rios, e os ventos. Jesus está mostrando o quê? São situações espirituais que vêm sobre nós, tentações também que vêm sobre nós, provações que vamos ter que enfrentar. E parece que as coisas aqui vão se agravando. Vem uma coisa, parece um pouco amena, depois uma no nível mais médio, e depois no pior, assoprar os ventos. E não são ventos, esses ventos que a gente vai na rua e que vento forte, não é esse vento, um vento para derrubar, para destruir. Os irmãos sabem quando ocorrem ventos fortes, derruba até casas, né? Telhada, aí a gente vê no sul do Brasil, aconteceu há poucos dias, destelhou muitas casas, né? Gente perdeu aí as telhas e tantas coisas, paredes caíram por causa do quê? Dos fortes ventos. É alguém que suporta todas as tentações sem cair, irmãos, sem se desviar, e que permanece firme. Então, o verdadeiro cristão que está preparado, com a casa edificada na rocha, é alguém que suporta todas as tentações sem cair. Porque muitos dos nossos irmãos, quando sofrem a tentação, caem em pecado?
porque não estão firmes na rocha. Isto é, a palavra do Senhor Jesus parece que não fez, ele não abriu um espaço para a palavra causar um grande efeito na sua vida, porque não deu muita importância à palavra do Senhor Jesus. Jesus disse: vigiai, orai, para que não caiais em tentação. Aí não vigiou, não orou, não leu a palavra, não meditou na palavra, não vem à igreja, não vem para os cultos. Vai ficar fraca essa pessoa. Ela pensa que está forte, mas está fraca. E quando vem as tentações, essa pessoa não tem condições de enfrentar a tentação e vencer a tentação. Por quê? Porque não está com a palavra no coração. Se tivesse com a palavra realmente no coração, viria a tentação, tudo bem, mas ele não iria cair. Mas tem muitos que estão caindo nas tentações. De vez em quando escutamos um irmão: o irmão pecou, o irmão traiu a esposa, ou a esposa traiu o marido abandonou a família, juntou-se com outra mulher. O pior é quando a mulher deixa o marido e se junta-se a outra mulher, ou o homem deixa a mulher, se junta com outro homem, vai viver maritalmente. Está desviado, não está com a casa edificada na rocha. Mas quem está com a casa edificada na rocha, a tentação vem e ele resiste, porque está com Jesus. Glória a Deus. E não fracassa na hora da tentação. Ele está firme na rocha que é Cristo, o Senhor Jesus. É alguém que suporta todas as tentações, não são algumas, todas, sem cair, sem se desviar, e que permanece firme. Está no versículo 25. E combateram aquela casa e não caiu. Então Jesus, irmãos, ele usou muitas parábolas para trazer essas verdades. Jesus não falava de forma difícil. Ele usava as figuras do dia a dia. Olha, uma casa sobre a rocha, outra sobre a areia, coisa fácil da pessoa assimilar. E ele mostrou chuva. Quem é que não conhece a chuva? Quem é que nunca viu um rio transbordando? Ou pelo menos pela televisão já viu? Ou um vento forte? Então era isso que ele estava ensinando, para os cristãos ficarem firmes. E combateram aquela casa e não caiu. Isto é, o diabo veio lhe tentar para lhe destruir, e você não caiu. Por quê? Porque você está com comunhão com Deus, porque você está guardando a palavra do Senhor, porque você crê na palavra do Senhor, você sabe que Jesus está com você, e você guardou a palavra. E você pensa, vem a tentação, você diz: será que vale a pena? Não, não vale a pena. Eu traí a confiança da minha família, traí a confiança da minha esposa, traí a confiança do meu esposo, por causa de um prazer repentino. Resista à tentação, irmão, resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas outros que não estão vigiando, até no celular. E o celular hoje, irmãos, se o cristão não souber usar o celular, ele vai contribuir para você cair espiritualmente falando. E o diabo, ele é astuto. O diabo não vai colocar coisa feia na sua frente. Ele coloca coisa bonita. É assim ou não é? Ele vai colocar coisas que lhe atraem, que atraem a sua carne. E se você for um crente que não está firmado na rocha, você vai ceder, como outras pessoas já cederam. Pessoas da igreja, pastores,
obreiros, irmãs de ciclo de oração, irmãs da comissão de visita, componentes de conjuntos, professores de escola bíblica dominical. Satanás, irmãos, ele não respeita posição na igreja. Ele só respeita se você usar o poder do nome, do sangue de Jesus Cristo, repreendendo ele. Satanás tenta criança, tenta jovem, adolescente, ancião. E ele é astuto. E se nós não estivermos preparados, ligados na rocha, firmados na rocha, iremos ceder. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e que sejamos crentes firmes e combater aquela casa e não cair. Isto é, veio a tentação, ocorreu tudo isso, chuvas, rios, ventos. O cristão verdadeiro é alguém que tem estrutura sólida para enfrentar qualquer intempérie espiritual, pois Cristo é o seu fundamento. Diga: Cristo é o meu fundamento. Cristo é o nosso fundamento. O texto diz: porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus, Cristo, irmão. Não é a simples pedra, ele apenas usou como uma comparação. Mas a rocha é Jesus. Se você tem Jesus realmente na sua vida, a tentação até vem. Não há crente que não seja tentado. Mas com Jesus, você vai vencer ao lado dele. Glórias ao nome do Senhor. Jesus é a minha rocha, é a sua rocha também. Então nós vimos aqui, rápidas palavras, irmãos, aqui, o cristão que põe em prática a palavra. Tudo isso, ele passa por tudo isso, por tentações, mas ele não cede ao pecado. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha, a casa. Quem é a casa? É o seu coração, é a sua vida, é a nossa vida. Mas há também o cristão que não põe em prática a palavra de Deus. O cristão que não põe em prática a palavra de Deus, a primeira coisa, sabe o que acontece a ele? Ele não dá atenção aos ensinos de Jesus. Não dá atenção. Olha, pode ser que você não vá muito com a cara do pregador, do pastor, mas se ele estiver falando a palavra de Cristo, dê atenção. Respeite a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que você não vá com a minha cara ou com a cara de outra pessoa, mas se a pessoa estiver pregando a palavra de Cristo, respeite a palavra de Cristo. O crente que não põe em prática a palavra, não dá atenção aos ensinos do Senhor, está no versículo 26, pode comparar aí na sua Bíblia, acompanhar. Versículo 26, parte A, e eu vou complementar o texto. Ele diz assim: é aquele que ouve estas minhas palavras. Ele ouve, mas não escuta. Ouve. Eu falei que escutar é parar. Vou dar atenção ao pregador, a quem está falando, pregando a palavra do Senhor, escutando. É como Marta e Maria. Jesus chegou lá na casa das irmãs de Lázaro. Marta, muito atarefada, e Maria ficou aos pés de Jesus, escutando Jesus. Será que Marta escutou tudo o que Jesus disse? Creio que não. Agora Maria, ela escutou, porque ela parou para ouvir Jesus falar com ela. E quem para ouvir Jesus, Jesus fala ao coração. Fala ou não fala, irmãos? Fala. O crente
que não põe em prática a palavra, não pratica o que aprendeu da palavra de Cristo. O versículo 26, parte B, diz: e não as cumpre. E as não cumpre. Não cumpre, é não colocar em prática. Eu vou lá cumprir isso. Isso era na época de Jesus, hoje os dias são outros, estamos no século 21. Mas as palavras do Senhor Jesus, elas não se desatualizam. A pessoa que não pratica a palavra é alguém que não teve o devido cuidado, irmãos, de se preparar bem para enfrentar as grandes catástrofes espirituais da vida. Está no versículo 26. Jesus diz assim: compará-lo-ei ao homem insensato. Quer dizer, o homem que não cumpre a palavra. Quando eu digo homem, é homem e mulher. Compará-lo-ei ao homem insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não liga, não está nem aí para as coisas. Insensata, imprudente. Não é sensato. Não tem sensatez. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Como é que a pessoa vai fazer uma casa sem um alicerce, irmão? Hein, irmão Marco? Tem como? Vai cair, não vai essa casa? Será que vai aguentar uma chuva forte? Será que vai aguentar se um rio transbordar a força da água? Será que aquelas paredes vão aguentar? Se der um vento forte, será que as telhas vão ficar lá? Assim é a vida do cristão. A nossa vida, se nós não praticarmos a palavra do Senhor. Compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Que camarada insensato. O outro procurou, não, eu vou edificar minha casa na rocha, ou seja, eu vou edificar minha vida espiritual em Cristo, não na filosofia dos homens. O apóstolo Paulo tinha tanta capacidade de poder pregar, usando, como ele conhecia os filósofos daquela época, em Éfeso, em Atenas, em tantas cidades da Grécia, mas ele abdicou disso. O assunto principal de Paulo era falar sobre Jesus, Cristo crucificado, ressurreto. Ele não pregou filosofia. Então, irmãos, a nossa rocha é Cristo. Jesus é a nossa base. Se tirar Jesus da nossa base, da nossa casa espiritual, da nossa vida, nós vamos cair. Por que aquele irmão ou aquela irmã caíram em pecado? Porque deixaram de olhar para Jesus, não guardaram a sua palavra. Jesus disse: sede fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele estava nos prevenindo: vocês vão passar por lutas, por situações difíceis, mas não desanimem. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer também. Viu, irmão? Você que está passando uma luta grande: ai, pastor, a minha cruz está pesada, a minha luta está grande. Maior é o Deus que está com você. Está lembrado de Davi? O gigantão lá na frente dele não teve um tipo de medo, porque Davi tinha edificado sua rocha em Deus, confiava no Senhor. Nenhum soldado teve coragem de enfrentar, nem Saul, que era o homem mais alto de Israel, teve coragem de enfrentar, mas Davi foi confiando no Senhor. E quem confia no Senhor tem vitória. Amém, irmão? O crente que não pratica a palavra é alguém que fatalmente
não deixará de ser alvo de tentações em cadeia, que se unem para destruí-lo ou para prová-lo. O texto diz aqui, versículo 27: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Irmãos, vejam que as mesmas intempéries, podemos assim dizer, as mesmas situações, as mesmas catástrofes que ocorreram com o cristão firme, com o homem que edificou a casa sobre a rocha, aconteceu com esse homem sensato, ó. Chuva, rios e ventos. Então, o que é que Jesus quis mostrar? Que o crente que é firme no Senhor, digamos aqui, dois crentes: o crente fiel que guarda a palavra e o crente que não guarda a palavra. A mesma tentação que veio para esse crente santo, fiel, obediente, vem também para esse outro que não está em obediência. Agora, a diferença está em quê? Que um não vai pecar e o outro vai pecar. O outro vai ceder à tentação. Os irmãos estão compreendendo? Jesus não é complicado, ele é fácil de entender. Mas é também alguém que sucumbe diante das tentações. Quem não pratica a palavra sucumbe, isto é, cai diante das tentações. Está aqui, ó. E combateram aquela casa e caiu. Isto é, Satanás tentou tanto aquela pessoa. Satanás, olha, irmão, tem gente que diz assim: pastor, não fale muito em Satanás não. Porque tem que falar, não está na Bíblia? Você tem medo de falar nele? Eu não me glorio em falar nele, eu me glorio em Cristo. Mas a gente tem que falar no inimigo das nossas almas. Ele é astuto. E ele sabe tentar cada um aqui. No ponto fraco de cada um. Exemplo: digamos que entre nós aqui tem um irmão que ele, durante muito tempo, se drogava. Ele vai usar alguém para oferecer a você droga de graça. Ou pode ser alguém aqui que gostava muito de tomar cerveja, cachaça. Ele vai usar alguém, um amigo seu, às vezes de muito tempo que você não via, para oferecer a você bebida por conta dele. Vamos conversar, aí vai. Aí o crente vai, às vezes deixa de falar do Evangelho de Cristo, nem fala de Jesus para ele, e ele pega e conversa. Daqui a pouco, toma só um pouquinho, não faz mal. Daqui a pouco o irmão dá ouvido a esse amigo, em consideração, daqui a pouco está bêbado e vai voltar para o mesmo lugar. Há pessoas que têm recaído, eu conheço, minha esposa também conhece tentamos tanto, aquela irmã foi na igreja, assim, procuramos ajudar aquela irmã, e ela ficava na igreja, daqui a pouco passava um mês, alguns dias, daqui a pouco voltava de novo para as drogas. Aí saí de lá, voltava para a igreja, daqui a pouco de novo, recaídas. Até hoje eu não sei se ela está no mundo, se está na igreja. Parece que está no mundo, né, amor? Mas existe gente assim que Satanás manda lhe oferecer de graça para você cair. Mas resista em nome do Senhor Jesus e combater aquela casa e caiu, isto é, aquela vida, e aquela vida caiu. Por quê? Porque não estava firmada na rocha. Já quase finalizando, é alguém que não tendo estrutura sólida, cai ficando abaixo dos escombros do mau testemunho, pois Cristo não é o seu fundamento. Olha o versículo 27 na parte C: e foi grande a sua queda. Não é cair uma quedazinha de leve, é uma queda grande, irmãos. Pode ser pastor famoso, como ocorreu com o pastor norte-americano há muitos anos atrás, muito famoso, pregava na televisão, mas aquele irmão cedeu à tentação, adulterou, traiu sua esposa,
E foi grande a queda. Por que foi grande a queda? Porque ele era muito famoso. E o mundo praticamente noticiou isso. Foi um escândalo nos Estados Unidos. Isso, se não me falha a memória, no ano de 1987. Já faz muito tempo aí. E assim acontece com muitos. Quanto maior for a fama, maior a repercussão. Que Deus nos ajude, irmãos, e que tenha misericórdia de nós, e que nós possamos guardar a palavra do Senhor, e na hora da tentação possamos dizer: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu não sou nada, mas Tu és tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Me firme, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas me ajude e me fortaleça, e certamente você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo. A hora já chegou. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Peçamos a Ele uma maior fidelidade com Ele, um maior compromisso com a palavra, e que possamos estar firmes, irmãos, na rocha eterna que é Cristo. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Ajude-nos, Senhor, a sermos esse crente que está com os pés firmes na rocha. Ó Senhor, obrigado por tudo. Tu és esta rocha, Senhor. Ó Pai amado, que a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, esteja firme no Senhor Jesus Cristo. Nos guarde na hora da tentação, Senhor. Ó Deus, que não venhamos a Te desobedecer, mas que possamos resistir com Cristo, Teu Filho amado, e assim, Senhor, vencermos para a glória do nome de Jesus. Amém.